Olá, meu nome é Thiago Guazelli, seja bem-vindo à Esteroscopia BR. Vou começar o vídeo convidando vocês, médicos, residentes, ginecologistas, esteroscopistas, a fazer parte do grupo do Esteroscopia BR no WhatsApp. Nesse grupo a gente compartilha bimensalmente a revista do Esteroscopy Newsletter. Geralmente no começo dos meses ímpares sai a revista em inglês e cerca de 30 dias depois sai a versão em português delas. Sempre tem artigos legais, coisas diferentes, bastante imagem e são assuntos muito importantes para o nosso crescimento profissional. E não se esqueça de dar o curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Então vamos lá. Na última revista do Esteroscopy Newsletter, o Comitê Científico do Congresso Global de Esteroscopia reuniu alguns líderes mundiais de esteroscopia. O representante do Brasil, Dr. Luiz Lula Cavalcante, fez parte desse consenso e eles reuniram algumas informações, algumas orientações para nos direcionar ao como proceder, como que a gente vai agir no momento da pandemia do Covid. A pandemia do Covid foi uma emergência global. De uma hora para outra a gente teve que ter um distanciamento social. Acredito que não só no serviço que eu trabalho, mas como de todo mundo no Brasil, progressivamente, de acordo com que ia tendo a orientação da secretaria, das prefeituras ou do governo do estado, os serviços não essenciais e os serviços não emergenciais foram suspensos. Então, todos os exames, a parte ginecológica, colposcopia, esteroscopia, coleta de Papa Nicolau, exame de rotina, os ambulatórios em gerais foram suspensos. E o comitê científico acabou tendo um posicionamento para nos direcionar, falar, poxa, o que a gente vai fazer agora nessa situação? A esteroscopia é um exame muito importante para o diagnóstico precoce de câncer de endométrio. Então, se por acaso a gente acreditar que a paciente tem um risco potencial de câncer de endométrio, a gente vai acabar tendo que fazer esse exame. Então é importante a gente fazer uma triagem, vendo os sinais e sintomas dessa paciente, sangramento, espessamento de endométrio, se ela tem fator de risco como hipertensão, diabetes, obesidade, para a gente poder considerar o quanto que é importante a gente realizar esse exame ou aguardar a liberação, né, dos ambulatórios de rotina. E esse risco de disseminação viral durante o procedimento vai aumentar conforme a técnica que a gente vai utilizar. Então, se por acaso a gente for utilizar técnicas que soltem fumaça, que nem o uso de energia monobipolar, aumenta ao invés de a gente utilizar, por exemplo, energia mecânica, como tesouras ou pinças ou morcelador. E como a gente já tinha comentado, não só por questão de segurança da paciente, a gente evitar a sedação e a intubação da paciente também é melhor. Então, se possível fazer em ambiente ambulatorial, ótimo. Se possível, se tiver que fazer no ambiente cirúrgico, o ideal é fazer uma raquianestesia, não expondo a equipe, né, na questão da intubação orotraqueal. Então, toda a equipe vai ter que entender e fazer uma reimplantação da estrutura do serviço, deixando para o momento atual os procedimentos que podem diagnosticar doenças malignas e deixar os casos benignos para quando voltar, quando abrirem, né, o serviço novamente, como casos de malformações uterinas, casos de sinéquia, exames para reprodução, por exemplo, que são pacientes apesar de baixo risco, né, do Covid, não tem a necessidade agora de expor ao risco de uma contaminação do Covid. Eu vou apresentar as recomendações do comitê científico e a gente pode utilizar essas recomendações como base para tentar retornar o nosso serviço aos poucos, com algumas indicações precisas e cuidados para evitar expor não só a paciente, mas como toda a equipe. A primeira recomendação é que o procedimento só deve ser realizado naquelas pacientes em que, se a gente demorar na sua realização, a gente pode atrapalhar um possível tratamento, os casos de câncer. Então, por exemplo, a gente vê quais pacientes que têm um potencial maligno nos exames, nos sinais e sintomas. Então, que a gente comentou, paciente com sangramento pós-menopausa, paciente com espessamento, paciente com fatores de risco, obesidade, hipertensão e diabetes, a gente vai considerar, e essas pacientes a gente vai botar na ponta do papel, na balança, e ver fator de risco, custo,
benefício. Se por acaso a gente considerar que essa paciente tem um alto potencial de malignidade no exame dela, é uma paciente que vale a pena ser submetida ao exame. As pacientes que vão ser submetidas aos exames, elas têm que ser primeiro triadas. Então o ideal é que ela nem vá ao serviço sem um contato telefônico. Então no telefone perguntar se ela tem algum sintoma de Covid, se ela teve contato com alguém confirmado, se ela tem tosse, se ela teve febre, se teve algum dos sintomas que a gente já está meio careca de saber. Então, sem a paciente ter o contato com a equipe, a gente já pode fazer uma triagem. Isso pode ser feita pela secretária, isso pode ser feito por um assistente social e fazer a triagem básica. Fazendo as perguntas, se ela responder alguma positiva, a orientação é: se tiver algum sintoma importante, ela procurar um hospital geral. Se ela tiver só mal em casa com desses sintomas, aguardar 15 dias e depois a gente retorna a ligação e questiona. Melhorou os sintomas, está sem nada? Aí sim a gente pode indicar o exame para ela. Quando a paciente chegar no serviço, após essa triagem telefônica, a gente vai fazer uma nova triagem, conversar com a paciente, ver se ela não apresenta nenhum sintoma, medir temperatura e se então ela tiver com todos esses sinais e sintomas negativos, a gente dá início à realização do exame. O ideal nesse momento é que a paciente não vá com acompanhante, para evitar aglomeração e expor mais as outras pessoas, né, no serviço. Se por acaso for uma paciente cadeirante, uma paciente idosa, uma paciente que você acredite que vai precisar ter alguém do lado, o ideal é ter apenas um acompanhante e ele aguardar em algum lugar isolado, para, no caso de necessitar de ter uma ajuda, tirar uma dúvida, ele comparece no momento e depois se afasta. O acompanhante deve obedecer aos mesmos critérios da paciente. Então, se por acaso o acompanhante for, antes dele chegar no contato telefônico, ele tem que também negar os sinais e sintomas e, assim como no momento, ele refazer essa triagem se ele for entrar no serviço. Se ele for acompanhar, ficar do lado de fora só, não tem problema algum, ele aguarda, na hora que acabar o exame, ele acompanha a paciente de volta para casa. Se você for fazer mais do que um paciente no período, a gente tem que respeitar, né? Então tem que ter uma sala de espera espaçosa, ficar com pelo menos a distância de 2 metros entre cada paciente enquanto aguarda. Se não tiver essa possibilidade, vai ter que fazer um agendamento com intervalos maiores. Lembrar as recomendações básicas, então disponibilidade de desinfetante, o álcool gel, todo mundo, não só o paciente, mas todas as equipes, todo mundo com a máscara, obedecendo os critérios básicos já recomendados pelo governo federal. Além da máscara, que deve ser utilizado por paciente, acompanhante se for o caso, e toda a equipe, médica, enfermagem, recepção, tem que utilizar os EPI básicos também, tá? Porque isso aí não foge aí da regra. Então, toda a equipe tem que estar equipada da forma correta. O uso da energia elétrica na esteroscopia, como está no meio líquido, ele não gera tantos gases e não tem tanto problema, que o gás ele se dissolve no líquido e não tem uma disseminação. Porém, para evitar algum risco, o ideal é, de preferência, utilizar energia mecânica. Então, se tiver disponibilidade de utilizar tesoura, pinça Graspen e um morcelador, essas opções são melhores do que a energia elétrica, seja mono ou bipolar. O momento da pandemia, infelizmente, não é um momento propício para a participação de alunos, dos acadêmicos, internos e residentes. Então, o ideal era ter um mínimo de pessoas na sala. Então, é a equipe que vai fazer o procedimento e só. Se você tiver um ambiente acadêmico, o ideal é grave seu procedimento e oriente depois isso de forma com ensino à distância a realizar os exames. Se por acaso você realmente tiver que fazer uma esteroscopia numa paciente com diagnóstico confirmado ou suspeita de Covid, o ideal é utilizar uma sala com pressão negativa e ventilação independente e todo mundo com equipamento de segurança, tá? Máscara N95, aí sim evitar realmente fazer a intubação por motivo óbvio, tá? E o equipamento de segurança rigoroso. Então, na esteroscopia ambiente ambulatorial, as recomendações: paciente chegar ao consultório sozinha, se por acaso precisar de acompanhante, como a gente já disse,
no máximo um acompanhante, sempre respeitando as orientações. Se tiver com febre, algum sintoma, fique em casa, não compareça. O mínimo de pessoas dentro da sala, então o ideal é só ter o seu assistente, então se tiver a tua enfermeira ou seu colega, ficar só você, o assistente e a paciente dentro da sala. No procedimento ambulatorial, optar pelo procedimento que for mais ágil. Então, se por acaso você tiver mais experiência com o morcelador, ou com a pinça, ou com o grasp, que for, o que você puder fazer o procedimento mais rápido, esse deve ser o material escolhido. Então, a recomendação para esteroscopia em ambiente ambulatorial, ela é bem sucinta. Recomendação prévia: paciente feita uma triagem em casa, feita uma triagem no local. Se necessitar de acompanhante, ela deve levar um acompanhante que vai obedecer às mesmas recomendações da questão do Covid. A gente vai limitar o número de pessoas na sala. Então, o ideal é o médico que vai realizar o exame, seu assistente e a paciente. A gente tem que dar a opção para os instrumentos que a gente esteja mais habituado para realizar esse exame no menor tempo possível. E, de preferência, utilizar materiais que não utilizem de energia elétrica, como a pinça, a tesoura e o morcelador. Nós temos que utilizar o EP recomendado, não só pelo procedimento estereoscópico, mas também pela questão do Covid. Então, sempre utilização da máscara. Durante o procedimento, evitar a circulação de pessoas dentro da sala. Então, quem está dentro da sala não sai e quem está de fora não entra até o término do exame. A recomendação pós-exame é a gente ter um espaçamento seguro entre as pacientes que vão ser submetidas ao exame. Então, se por acaso você vai fazer vários exames durante o dia, é você ter tempo hábil para fazer uma descontaminação completa da sala, com limpeza, ter uma equipe de limpeza também com EPI protegida, mantendo possível esse exame de forma segura para a paciente e para toda a equipe. E a gente tem que ter também uma sala para a paciente se recuperar, principalmente as pacientes que não estão com acompanhante, em que ela se recupere com tranquilidade e com segurança. Não só para a questão do mal-estar depois do procedimento, mas também a questão do Covid. Então, essa sala vai ter que obedecer às mesmas regras que obedecem às salas de procedimento. Esse consenso do comitê científico, ele é bem sucinto, ele é bem simples, e ele, na verdade, ele pesa o risco dessa paciente ter uma doença maligna e o risco de contaminação. Então, acho que vai partir de nós, profissionais da saúde, de avaliar os sinais e sintomas que essa paciente está apresentando, junto com os fatores de risco, para saber o quanto que essa paciente tem de chance de ser um câncer ou de ser um monte de outros problemas. A grande maioria vai acabar aparecendo pólipo, espessamentos, mioma, atrofia, um monte de outra coisa, e não o câncer de endométrio. Porém, cabe a gente ter essa decisão e avaliar a real necessidade. A revista em português vai ser liberada daqui 15 a 20 dias mais ou menos. Esse vídeo ele não substitui a leitura, acho bem legal. Quem puder ler o artigo, acho que só tem a ganhar. Tem um fluxograma bem legal que facilita a compreensão. E eu acho que esse texto a gente consegue nos orientar em como que a gente vai seguir a nossa conduta nessa situação ímpar, né? Uma coisa que a gente nunca tinha presenciado antes e que deixou a gente um pouco perdido. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho. Aproveitem aí a recomendação. Aguardem um pouquinho que eu vou soltar mais outros 2 vídeos sobre os próximos artigos. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!